Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete à ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos de toda a nossa região que atuam com alguma causa sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camisa polo na cor cinza. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e também comentar os nossos episódios para que o algoritmo entenda que é um assunto relevante e faça entregas ainda para mais pessoas. Também siga-nos lá no Instagram, no Facebook, nos acompanhe no Spotify em áudio e vídeo e também os nossos cortes no TikTok. Quero agradecer aos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá na Doar Digital você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito, de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber para se informar também como funciona esta plataforma, que é bem interessante, gente. Para você que precisa buscar doações, vale a pena conhecer um pouco mais esse trabalho. Hoje nós temos o nosso episódio de número 137 e vamos conhecer uma instituição que ela atua já há muitos anos, né? Depois a gente vai descobrir mais ou menos quanto tempo já aqui no estado de Santa Catarina. Faz parte de um sistema muito forte, muito conhecido por muitos, mas certamente a gente vai se surpreender com muita coisa que a nossa convidada vai trazer para nós. Vamos falar sobre o sistema que envolve Fiesc, SESI, Senai. Para isso eu recebo a Lígia para esse bate-papo. Lígia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Loriberto, pelo convite, né? É um prazer imenso estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Falar um pouquinho da responsabilidade social em si, mas fazer então minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, 1,64 m, estou cabelos longos, né? E castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta marrom, uma calça comprida clara e é isso, né? Que legal. Bom, então, hoje é um prazer, como eu falei, né, estar aqui contigo para poder compartilhar um pouquinho com as pessoas também que estão nos assistindo, as possibilidades aí que nós temos dentro do sistema Fiesc, né, SESI, que acompanha aí o SESI Senai. Fiesc, né? Fiesc, nossa, parece sempre uma coisa tão distante, né? Mas quando a gente entende que tem essa conexão, ou SESI Senai tem essa conexão próxima a nossa comunidade, a Fiesc já não é mais tão distante, né? A Federação das Indústrias, né? Mas acaba atendendo a comunidade como um todo, né, Lígia? Exatamente, a Federação das Indústrias aí de Santa Catarina, né, que compõe então SESI Senai, que é uma instituição, né, Senai, já há mais de 80 anos, né, que estamos aí ofertando qualidade, né, de educação, serviço, enfim, inovação. E aí quando a gente fala em responsabilidade social dentro do sistema Fiesc, né, é onde nós estamos inseridos, onde SESI e Senai está inserido. Então, é exatamente para promover uma melhor qualidade, questão de desenvolvimento social e econômico também ajudar nessa promoção, né? Então, onde SESI e Senai está inserido, nós estamos também com as ações, com os programas da responsabilidade social. Que legal. Fiesc tem mais ou menos, a gente nem combinou isso, mas tu tens assim uma ideia desde quando a Fiesc tem atuação? Não. Há aproximadamente 50 anos, por aí.
porque Senai, né, tá mais de 80 anos aí, e SESI aí desde 1946, então assim, a Fiesc, acredito que ali por volta de 50 anos aí que vem com essa, enfim, né, essa grande potência aí para poder melhorar de fato a vida das pessoas, né? A sede é em Florianópolis. Florianópolis, né? isso, Tem sede. As regionais. As regionais, aí, que aí cada, né, instituição, cada enfim, regional tem o seu interlocutor de responsabilidade social e seus espaços, né? Então, aqui eu atuo na Regional Vale do Itajaí, né? Então, atendo os municípios aqui, não só Blumenau, mas Blumenau, Indaial, Gaspar, Pomerode, Timbó, Ascurra, Piúna, Rodeio, né? Então, a gente está envolvida, né, nas unidades que nós temos em Indaial, Pomerode e Timbó, né? E aqui Blumenau também. Ali são unidades físicas, né? Mas acaba isso, mas a gente acaba... Isso, tem as extensões, né, que a gente fala. Atuamos nas prefeituras, enfim, nos colégios, né, de prefeituras, enfim. Então, é um vasto, enfim, né, fazer profissional, né, várias atuações que a gente tem ali dentro pela Fiesc, né, pelo SESI e Senai, né. São muitas pessoas atendidas, né, por nós, pelas instituições. Eu acredito, porque... Quando eu vim para Blumenau, isso já faz bastante tempo, era uma coisa interessante, porque eu lembro assim, muito do Senai, assim, que era na época já era uma referência, né, na questão do ensino técnico, e eram muitos alunos lá. E hoje eu imagino que ainda tenham muitos assim, né? Claro que a gente, com o tempo, vai assim... Na época eu também era estudante, mas o meu foco na época era universidade, mas assim, você tinha muitos conhecidos que estudavam, né, no Senai. E depois, claro, a gente com o tempo vai se distanciando, até pelas questões profissionais, mas tá lá, o Senai ainda está firme e forte, ali na Rua São Paulo, né? E várias modalidades. Pois é, né? Teve mudanças aí, né? A gente tem dentro do Senai, a gente tem muitas possibilidades, né? Então, a gente tem programa de aprendizagem, nós temos dentro do SESI o ensino médio, educação continuada, né? Que é o Maker, nós temos a EJA, educação de jovens e adultos também pelo SESI, a gente tem cursos profissionalizantes, né? De qualificação profissional, enfim, então são muitas possibilidades, né? Temos o Unisenai também, então temos desde os 14 anos até Maker principalmente, né? A gente tem abaixo também, a partir dos 6 anos de idade, enfim, então é uma diversidade enorme ali de cursos, né? Enfim, para ajudar nessa questão da profissionalização, né? Realmente para aperfeiçoamento. Então, a gente tem inúmeros cursos, inúmeras possibilidades, né? Inclusive também, né, Loriberto, que é importante a gente falar, cursos gratuitos também, com bolsas, né? Com vagas onde a gente oportuniza, né? Vagas gratuitas, então geralmente às vezes dentro de uma turma, né, do curso técnico, às vezes é liberado 5, 10 vagas gratuitas, né, ou então dentro de outros cursos também, né, de qualificação profissional também temos essas possibilidades, então tem sempre ali no nosso site, né, para aqueles que quiserem conferir, sempre tem essas possibilidades também. Então, ou seja, né, todas as pessoas podem ter o acesso, né, aos cursos de bastante qualidade que nós ofertamos, né, não só aqui, mas dentro de todo o estado. Eu vou me arriscar a dizer assim, que se eu não tivesse ido para a parte de administração e contabilidade, eu acho que eu talvez tivesse ido para um curso técnico lá, porque laboratório é tudo bom, é tudo de bom, né? E ainda mais quando a gente tem uma potência de laboratórios que nós temos hoje na nossa instituição, bem modernos, né? Onde traz a prática, né? Isso é muito bacana. O aluno, ele visualiza, ele faz ali acontecer, ele tem práticas simuladas, então aproxima muito mais do mercado de trabalho, né? Do que a empresa de fato vai... do profissional que de fato essa empresa precisa, né? Então isso é muito, muito bacana. Aí tem toda a conexão com a indústria também, né? Total. Que daí, imagino que boa parte deles já saem empregados. Sim, ali, né? Porque vem da própria demanda da indústria a formação desses profissionais. Estamos para isso também, para atender a indústria, principalmente para atender a indústria, né? Então, pensando já nessas temáticas de cursos que realmente possam
gerar, né, aí, enfim, o emprego, né, oportunizar um emprego para essa garotada, enfim, pessoas mais experientes também. A gente, pela infinidade de cursos que nós temos, então a gente acaba abrangendo desde aquele mais jovem, que às vezes é o primeiro emprego, como aquele também que está buscando uma especialidade, né, especialização, enfim. Então, bem bacana. Que legal, que legal. Bom, isso é uma das atuações aí, né, que vocês têm aí, né? A gente estava dando uma olhada antes no site, né? Daqui a pouco a gente vai projetar ele, mas assim, conta um pouquinho da Lígia dentro do sistema, como é que a Lígia chegou e... Bom, vamos lá, né? A responsabilidade social, na verdade, chegou na minha vida. Eu digo que eu sempre tive, né? Essa questão da responsabilidade social muito presente, mesmo em outros empregos anteriores, né? Sempre mobilizando, enfim, participando de algumas ações. E a responsabilidade social, então, há 3 anos e meio, tempo que eu estou, né, no sistema, foi uma vaga nova até, porque, embora os programas que nós temos de responsabilidade social já existem há bastante tempo, porém, tínhamos profissionais, né? Cada profissional de uma área cuidava de um programa, né? Então, era algo mais fragmentado, digamos assim. Então, uma profissional cuidava dos novos caminhos, a outra do eu voluntário, e por aí, né, vai. E aí, então, foi pensado nessa de poder realmente trazer alguém, né? De ter em cada regional alguém que olhasse para todos esses programas junto, para poder fazer a conexão, de fato, né, com esses programas e aí, claro, automaticamente isso beneficiar mais ainda as comunidades que nós estamos inseridos. E foi onde eu entrei, então, né, através do processo seletivo, enfim, há 3 anos e meio atrás, para poder trabalhar com os programas de responsabilidade social, né, que faz muito sentido aí, enfim, que a gente, essa atuação direta entre indústria, comunidade, né, colaboradores, então promover mesmo ações que vai fazer diferença na vida das pessoas, né, então esse é o grande objetivo nosso, de contribuir com esse desenvolvimento, né, social e econômico também. Então hoje aí a gente tem 8 programas da responsabilidade social, que a gente trabalha, né, cada interlocutor, né, dentro da sua regional, para poder desenvolver, né, e cada vez mais atender mais pessoas, poder realmente oportunizar, né, emprego, seja melhor qualidade de vida, né, de forma geral. Então é muita satisfação, né, a gente trabalhar fazendo bem, a gente trabalhar fazendo muitas conexões, né. Isso acho que é importante, né, ter uma pessoa que enxergue o todo, porque ela vai ver antes, olha, isso aqui conversa com aquilo, que conversa com aquele outro. Quando é fragmentado, muitas vezes assim, está se fazendo a mesma coisa. É que a informação às vezes acaba se perdendo um pouco, né? Então é importante, porque aí você sabe exatamente aonde consegue fazer as conexões, né? E aí, de fato, fazer chegar a mais pessoas, Sim. né? Porque às vezes, anteriormente, até né? Se consolidar tinha... também, né? Exatamente. Todo o processo. E as pessoas teriam uma referência também, né? Então, né? Aquela pessoa, eu consigo Sim. falar porque ali está, né? O dia a dia ali dela vivendo isso, né? Então, acho que fez muito sentido, né? Tem feito, na verdade, muito sentido. A gente percebe em todas as regionais os resultados que a gente vem alcançando, né? Quando a gente tem o olhar bem direcionado para isso, né? Então é muito gratificante, muito bacana, né? Eu digo que às vezes a gente só somos ponte, né? Entre um e outro. Às vezes é fazer chegar a informação, é fazer as conexões, alguém conversa com um, daqui a pouco o outro, opa, identifiquei aqui, então passa os contatos e aí o negócio vai. Né? Então muitas vezes é isso, né? A gente poder realmente fazer essas conexões, sermos ponte na vida das pessoas. Que legal. Pessoas, empresas, organizações, né? Depois vamos falar, entrar em alguns aspectos aí que, né, são bem interessantes aí, né? Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Vamos entrar nas especificidades dos programas. Tem alguns programas que eles são mais robustos, vamos dizer assim, né? Então a gente pode iniciar pelos Novos Caminhos. Por exemplo, os Novos Caminhos é um programa aí criado, né? Por um tripé, né? Foi criado pela FIESC, Federação das Indústrias, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pela Associação dos Magistrados. Qual que é o propósito desse programa, né, Novos Caminhos? Ele vai fazer 12 anos, agora em agosto, esse ano. E o grande propósito dele é transformar a realidade das crianças e adolescentes que vivem em casas de acolhimento. Né? Então, há 12 anos atrás foi pensado muito nesses adolescentes que eles completam 18 anos, eles precisam deixar as casas de acolhimento. E aí, na época, o desembargador pensou, poxa, mas eles precisam sair, e para onde vão? Né? Esses adolescentes que às vezes não têm emprego, não desenvolveu ainda sua autonomia,
independência financeira. E aí foi a partir disso que foi criado o programa Novos Caminhos, para poder trabalhar com eixos de atuação, né? 4 frentes de atuação a gente trabalha, para poder desenvolver essa criança, esse adolescente, para quando ele completar 18 anos, ele ter ali, conseguir, né? Tá já empregado, já ter mais autonomia, mais independência financeira para andar, enfim, sozinho, né? Na estrada da vida aí. Então, esse programa, nós atendemos todas as casas de acolhimento. Então, aqui falando da regional, né? Nós atendemos aqui Blumenau, que são 4 casas de acolhimento. Atendemos Gaspar, que são 3 casas de acolhimento. Indaial, mais uma casa. E Rio dos Cedros, outra casa de acolhimento. Além das casas de acolhimento, nós atendemos os serviços de família acolhedora. Então, são aquelas famílias, né? Existe a coordenação ali do serviço e aí as famílias são capacitadas para que possam acolher durante um período essa criança ou esse adolescente. Então, nosso trabalho é mais com a parte de coordenação ali desses serviços. E aí, o que nós fazemos? Nós oportunizamos diversas atividades. Então, desde a questão de parcerias, empregabilidade, educação básica e profissional, né? E atividades de vida saudável. Então, por exemplo, na questão de educação básica e profissional, muitas vezes os adolescentes que chegam nas casas de acolhimento, eles estão em defasagem escolar, porque muitas vezes, né, a idade não corresponde com a série. E o que é importante lembrar, né, Loriberto, que essas crianças, esses adolescentes que estão nas casas de acolhimento, elas não estão porque cometeram algum ato infracional com alguém. Não, ao contrário. Elas foram vítimas de violência. Então, por negligência familiar, então elas foram tiradas das suas famílias de origem, né, biológicas, enfim, para irem para essas casas de acolhimento. Exatamente para resguardá-las, né, porque elas tiveram seus direitos violados, então agora elas estão sob medida de proteção. Então, é importante a gente também, né, esclarecer essa questão. Bom, e aí muitas dessas crianças e adolescentes ficam um bom tempo, né, institucionalizados. E aí tem a questão da escolarização, enfim, que às vezes a idade com a faixa etária não fecha ali, então muitas dificuldades. A questão, né, da própria comportamental também, né? E aí, por meio do programa Novos Caminhos, o que a gente faz? Estimula essa questão da participação deles na educação, então promovendo oficinas. Geralmente a gente faz aos sábados aqui na nossa regional, dentro do Senai mesmo, oficinas com temas diversos para poder ir trazendo desde questão financeira, né, oficinas para eles aprenderem a lidar com o seu dinheiro, porque alguns já iniciaram ali o trabalho como jovem aprendiz, então para que eles possam administrar o seu dinheiro para depois, né, lá aos 18, terem já essa noção. Então a questão de postura profissional, questão, né, de informática, que é feito também no outro parceiro nosso, que é o Senac, enfim. Então a gente faz diversas oficinas para promoção desse desenvolvimento deles. E aí a gente estimula sempre também a questão dos cursos técnicos. Mas a questão dos cursos técnicos tem uma situação ali para fazer curso técnico, tem que estar no primeiro, segundo ano do ensino médio, e a maioria ainda não está. Mas a gente sempre estimula muito, até para que aqueles que saem depois, quando chegam ali, né, nos 18 anos, que saem das casas, que eles possam também dar uma continuidade, né, e sabendo que nós estaremos sempre de portas abertas e tudo. Hoje, para você ter uma ideia, a gente está com 6 jovens, né, fazendo cursos técnicos com a gente. Muito bacana, que já saíram, mas que voltaram para fazer cursos técnicos hoje. Bom, e aí, então, falando de educação básica, né, e profissional, a gente tem também a questão da empregabilidade, que a gente vai tentando inserir esses jovens como jovem aprendiz. Então, nós fazemos o quê? A sensibilização, principalmente nas empresas e indústrias, né, para que as pessoas tenham esse conhecimento do que é o programa e aí ter essa atenção especial na hora da contratação. Por quê? A gente sempre pede para que o jovem possa fazer todo esse processo seletivo, mas que se tenha um olhar especial. Por quê? Porque a questão, como eu falei, escolaridade, às vezes não está, né, não fecha ali a idade séria, enfim, algumas questões, né, pelo todo histórico também, então para ter esse olhar um pouquinho mais especial. E aí a gente, né, muitas vezes a gente consegue o adolescente vai lá, faz a entrevista, consegue a vaga e aí fica, então, né, nas instituições parceiras, então, ou seja, ou jovem aprendiz pelo Senai, ou pelo Senac, ou pelo CIE, enfim, né, ele vai fazendo. E aí vai se desenvolvendo também.
Então, isso é muito gratificante quando a gente consegue atender e colocar, inserir os jovens dentro de vagas, de oportunidades. E esse acompanhamento vocês vão fazendo daí? Quer dizer, vocês vão monitorando ele? Sim, a gente faz ao longo do tempo. a gente faz essa sensibilização nas empresas, né? E aí a gente tem nós temos uma planilha, né, que a gente se organiza, uma planilha da regional onde nós temos todos os dados daqueles adolescentes, né? E aí a gente tem as empresas que contrataram, né, a idade deles, tudo. Então a gente vai fazendo esse monitoramento. Mas a partir do momento que ele está, por exemplo, no Senai, ele é acompanhado, tem a psicopedagoga, né? Como a equipe pedagógica, né? Como os outros jovens também, tendo esse olhar também especial, né? Bom, além da questão da empregabilidade, como eu falei, a gente tem a empregabilidade, nós temos a educação básica e profissional, e aí nós temos parcerias e outras ações. Então, a gente busca bastante parceiros, né? Às vezes para fazer uma visita técnica em algum local. Então, agora estamos tramitando para levarmos eles ao EMOSC, para que eles possam conhecer a estrutura, mas que eles possam ter também uma palestra sobre a questão de doar. Então, o quanto é importante, porque muitas vezes eles recebem bastante doação, né? Ajuda. Mas o quanto é importante nós também, o que nós podemos também fazer para o outro, em prol do outro, né? Então, ter esse olhar, então, são esse tipo de parceria também. Às vezes há doações, às vezes alguma ação específica, né? Que vai ser feita. A gente fez, por exemplo, ano passado, nós tínhamos 4 jovens que estavam para sair das casas, porque estavam completando maioridade. Aí, é claro, a casa, durante esse período que eles estão acolhidos, quando eles começam a trabalhar, as casas retêm parte do valor do salário, para exatamente quando eles completarem os 18, quando eles forem sair, eles terem um valor para poder... para bancar uma kitnet, para poder comprar as coisas básicas, enfim. Então, cada coordenação das casas de acolhimento ali faz essa mediação, esse trabalho também bem interessante e importante, né? E necessário. E aí, mas a gente sabe como é desafiador conseguir todos os itens para mobiliar uma casa, para colocar os utensílios e tudo. E aí, pensando nisso, nós fizemos um chá de panela para as meninas, né? Que estavam saindo da casa. Então, foi bem bacana. A gente fez uma mobilização, tudo. Então, foi muito bacana. A gente conseguiu mais de 900 itens doados, claro. Alguns usados em bom estado, outros novos, enfim. E a gente teve parceria também de algumas empresas também que colaboraram, né? Pessoas das empresas que colaboraram, né? Então, foi muito bacana esse movimento. Visita técnica, né? Essas parcerias também, onde, como eu falei do EMOSC, a gente também já foi em várias indústrias para poder mostrar as diversas áreas de atuação que nós temos e as possibilidades que eles podem atuar também. Porque às vezes o jovem só conhece uma determinada área, ele só está muito focado naquilo, mas porque ele não teve ainda uma visão né, de outras possibilidades. Então, a gente leva também para que ele possa ter esse olhar mais amplo, né? E aí nós temos os atendimentos também psicológicos, odontológicos e psicopedagógicos, então que vai de vida saudável, o encontro das atividades de vida saudável. Então, dentro do programa, nós temos também possibilidade desses adolescentes, desses jovens, passarem, né, na verdade, se consultarem 2 vezes ao mês com psicóloga, mas aí o foco desses atendimentos psicológicos, eles não são como psicoterapia, eles são mais focados na questão do projeto de vida, né, e empregabilidade. Então, para que esse jovem possa construir, né, uma caminhada, ter uma perspectiva diferente, porque muitos chegam sem sonhos, sem perspectiva. Então, é trabalhado esses elementos com eles. E aí, então, não são todos os jovens que participam, porque depende muito da disponibilidade da casa deles, enfim. Então, a gente tem ali um número considerável até desses jovens, né, que participam. Atendimento odontológico, então, que é ofertado, né, pelo SESI. Nós temos o SESI Clínica, então, de forma gratuita para todos os acolhidos, eles podem fazer a consulta, e pelo SESC também. E atendimento psicopedagógico, que esse ano deve retomar ali até metade do ano, que também para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tem essas frentes de atuação. E um detalhe também, Loriberto, que eu esqueci de falar anteriormente, o programa ele iniciou nesse tripé, Fiesc, Associação dos Magistrados e Tribunal de Justiça. Ao longo desses 12 anos, na verdade, logo nos primeiros anos, a gente teve parceiros que se uniram ao programa, percebendo a relevância que faz, a transformação que causa na vida desses adolescentes, dessas crianças. Então, hoje nós temos mais de 10 parceiros aí que estão conosco. Então, o Senar, a Senac, né, SESC, a OAB, a Associação
os magistrados compõem também, mas enfim, a gente tem vários aí parceiros que, a FESAG ela é responsável aí por bancar, digamos assim, os atendimentos psicológicos, né, psicopedagógicos e transporte. Nós temos também a possibilidade de transporte. As casas que são mais distantes da onde está acontecendo, ofertando os cursos, como é o caso, nós temos as 3 casas de Gaspar. E a gente geralmente oferta o curso aqui no Senai, na Rua São Paulo. Então, tem uma distância considerável. Então, nós temos um transporte que é bancado pela FESAG, que vai lá, busca os adolescentes, traz até o Senai e depois... Exatamente, é muito longe, né? E eu levar mais de meio período, né? Para ir e voltar. Então, a gente tem esses parceiros que eles são muito importantes também na realização, na execução, né? Depois, para que tudo isso dê certo. É uma engrenagem, né? Cada um fazendo um pouquinho, a gente vai realmente conseguindo atender cada vez mais pessoas. Hoje a gente tem aí, dentro do estado, mais de 1.300 crianças acolhidas, né? Então, é um número considerado. No Brasil, mais de 34 mil. Então, assim, é um número bem considerável, né? Que nós temos de acolhidos. Então... Não, Santa Catarina... 34. No Brasil 34 mil. Tá. Santa Catarina, mais de 1.200, 1.300 crianças. E aqui nós temos quantos, mais ou menos? É que aqui é muito... Depende muito. Assim... A gente tem fases, né? Porque, assim, hoje eu te passo... É bem complicado a gente lidar com números, assim, exatos. Porque hoje tem uma quantidade X, amanhã já pode ser outra bem diferente. Porque existem as evasões também dentro das casas de acolhimento, existem aquelas, de repente... Tem as entradas e saídas também. Exatamente. Né? Então, amanhã pode ser que alguns já foram desacolhidos, outros estão chegando, foram, né? Então, é uma movimentação bem intensa, digamos assim, né? Então, é sempre muito... incerto a questão quando a gente fala em números exatos, né? Porque elas realmente mudam do dia para a noite, literalmente, né? Mas o fato é que cada vez mais a gente vem conseguindo parcerias muito importantes, né? O ano passado nós conseguimos, falando de regional agora, né? Do Vale do Itajaí, nós conseguimos 85% dos adolescentes aptos ao trabalho trabalhando. Né? De 100% aptos, 85% conseguiram trabalho. Então, isso é muito significativo, né? A gente conseguir as empresas se sensibilizarem para, de fato, abrirem as portas, e não é só abrir as portas, mas é acompanhar, né, o desenvolvimento. E a gente vê o quanto isso faz bem para eles e para a empresa também, para aquelas pessoas que estão mais diretamente ligadas, né? A gente tem relatos incríveis, assim. E as empresas que abrem as portas, oportunizando, né, um trabalho para esse jovem, elas recebem, no final do ano, a gente faz um evento de comemoração, né, como se fosse uma formatura dos Novos Caminhos. Essa empresa, ela recebe um selo emitido pelo Tribunal de Justiça de empresa cidadã. Então, assim, é um selo para incentivar ainda mais, né, essa indústria, essa empresa, enfim, que contratou. Olha só, a gente está validando, olha que bacana. Então, essa empresa, ela é convidada para participar, né, do encerramento, do evento de encerramento, e recebe esse selo também. E as empresas que doam, né, ou liberam voluntários para participar de alguma ação, enfim, que conectam, que fazem alguma atividade também em prol das casas de acolhimento, né, ou dos egressos, enfim, elas também recebem um certificado de empresa amiga do programa, que é daí emitido pela Fiesc. A partir deste ano, a gente tem uma novidade, que as empresas amigas agora vão receber também um selo, né, emitido pela Fiesc. Então, assim, tudo isso é para estimular realmente que as pessoas participem, que elas olhem para outras realidades, né? Então, para que elas tenham conhecimento ali de outras possibilidades também, né? Então, o programa Novos Caminhos, ele é muito de fazer muitas conexões, está muito ligado com o Eu Voluntário, por exemplo, né? Que daí a gente busca geralmente voluntários também para estar realizando atividades, enfim. Então, é um programa que eu digo, é feito a muitas mãos, mas que realmente a gente consegue transformar, né? A vida dessas crianças, desses adolescentes. Hoje nós estamos ali no Senai, nós estamos com uma jovem que ela está no segundo curso dela técnico, fazendo à noite com a gente, trabalha, ela está com vai fazer 21 anos, e é muito gratificante a gente ver que ela saiu da casa de acolhimento, ela era da casa de Gaspar, saiu, veio para Blumenau, morou um tempinho com a avó, foi morar sozinha, o ano passado fizemos chá de panela também para ela, e aí, hoje, ela, né, foi atrás e pediu, poxa, eu gostaria de fazer muito um curso técnico, vamos, uma bolsa de estudo, e nós conseguimos a bolsa para ela, finalizou o curso, ok, e agora está fazendo um outro curso também com bolsa de estudo. Ou seja, quando existe esse interesse, né, desse jovem, a gente vai sempre estar com as portas abertas, a gente vai oportunizar a bolsa, né, a gente vai realmente oportunizar, porque a educação também transforma, né? Então, assim, o quanto que é importante eles demonstrarem esse interesse, é claro, mas aproveitar essas oportunidades,
né? Aproveitar essas oportunidades que nós temos, né? Para oferecer aí para eles. Então é um programa que realmente é muito gratificante, assim, porque transforma de fato a vida e a nossa também, né? Cada vez que a gente está ali com eles, aprendendo também, é muito bom, assim, a gente ter esses retornos, né? Bacana de transformação mesmo. Para a empresa, eu acho que é muito interessante essa parte do reconhecimento, né? Um selo, um certificado que valida a ação dela, né? Que não seja aqueles comprados, né? Que às vezes a gente se depara assim e fica pensando, conta a verdade ou não conta, né? Mas vindo de um tribunal de justiça, vindo de uma Fiesc, fortalece um sentimento assim de cumprimento do seu dever, né? Social. E de certa forma, eu imagino que isso põe uma pressãozinha saudável em outras também, né? A buscarem, né? Algo semelhante, né? Porque o empresário, ele se fala, né? Eles conversam entre si, né? Eles frequentam os mesmos lugares, né? Então, daqui a pouco, um vai falando para o outro, vai estimulando o outro, né? E mais portas vão se abrir, né? E o que eu queria te perguntar nesse sentido é se hoje as empresas que têm aberto esses espaços, elas são todas da indústria ou tem alguma em outro segmento que são também diversas. A gente tem bastante da indústria. A gente teve ano passado mesmo muitos jovens aprendizes conosco ali, que da indústria, mas a gente também tem, né, outras de serviço, de comércio. Então a gente tem a diversidade aí de empresas atuando, né, hospitais, enfim. Então a gente tem uma diversidade bem ampla aí. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, esse fortalecimento, como você diz, né? Mostrar quando a empresa ela não pode ir até o evento de encerramento, a gente, à medida do possível, nós vamos até a empresa entregar depois no ano seguinte, né, o certificado para ela, o selo. E aí é muito bacana, né, ver, poxa, vocês vieram entregar, e a gente, assim, reforçando esse compromisso, né, dela. E o quanto que ela, que às vezes uma contratação, o quanto que isso vai reverberar para a vida daquela criança, daquele adolescente, né, a oportunidade de vida que ela está dando, né. Então, assim, isso é muito bacana. Não é questão do quantos a gente tem dentro da nossa empresa, mas é aquele Exatamente. Que teve oportunidade. Isso. Né? Se só é possível contratar mas é que vai ser... Exatamente. Vai sofrer uma influência. Né? Isso. Se forem 10, ok, também. Né? Se forem 85%, ok. Né? Acho que é um índice bem considerável, assim, né? E esse acolhimento, né? A gente fala assim, nossa, quando as empresas têm essa receptividade com o jovem, né? Esse acolhimento. A gente tem relatos, assim, por exemplo, tem uma jovem do município vizinho até, e ela falou, nossa, ela era uma adolescente quando entrou para trabalhar, ela está sendo outra totalmente diferente, porque teve o acolhimento, teve realmente esse acompanhamento, né? Então, essa jovem em especial, né? Com questões, né? De medicamento, de usos, mas assim, todo mundo sabia tudo, e que era preciso sim, pegar na mão e falar, vamos aqui, estou com você, né? E vamos lá. E fez todo esse acompanhamento. Então, a diferença que fez na vida dela. Para a empresa, que depois quebrar esse vínculo também foi difícil, porque acabou o contrato, né, de aprendizagem, então agora ela está em outra empresa. Mas o quanto que isso foi muito positivo para ela e para a empresa também, né, vendo essas possibilidades. Até um dado importante, Loriberto, que eu queria compartilhar, os Novos Caminhos ele foi criado aqui em Santa Catarina. Né? Em 2023, Amazonas também implantou. E o ano passado, 2024, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todo o Tribunal de Justiça de todos os estados implantassem seus estados. Olha. Então, agora nós temos o programa nacionalizado. Então, isso é fruto de um trabalho realmente feito a muitas mãos, de impacto muito grande. Então, que o Conselho Nacional de Justiça entendeu que, sim, é possível. Né? Nós temos todo um manual, a gente tem todo um planejamento, né? As diretrizes que regem o programa. Então, vamos replicar isso para os outros estados, porque dá certo. Né? Porque a gente vê o quanto pode fazer na diferença dessas crianças, desses adolescentes. Então, isso é muito bacana. Né? A gente vê, de fato,
essas mudanças que vão gerando, né? E aí não só nos acolhidos, mas nas pessoas que estão também sendo essas pontes, né? Esse trabalho. Então isso é muito, muito bacana. A tua fala com relação a essa moça, ela é impactante, assim, porque eu fiquei pensando, né? Se já é alguém que está acolhido, né? Ele já carrega consigo uma série de traumas, né? E vai para um lugar que é estranho, né? Um ambiente de trabalho, um ambiente de estudo mesmo. Precisa mostrar que é diferente de tudo aquilo que ela vivenciou até então, né? Antes de ir para casa, né? E quando ela percebe que, opa, pode ser diferente, né? Isso realmente... Sim. Né? E acreditar, tem alguém que vai acreditar em você, né? Porque muitas vezes assim, não, só negativas, né? E o que é importante a gente frisar, né, Norberto? Toda criança e adolescente que está acolhido, eles não estão ali porque eles querem. Eles estão ali porque eles foram obrigados a estarem ali. Então, por pior que era a situação que eles viviam nas suas casas, estar ali para eles não é o que eles desejavam, o que eles desejam, né? Eles, por pior que seja, eles... Muitas vezes, os relatos que a gente... Né, não, é realmente estar com a família, por pior que seja. E aí, quando você consegue mostrar outras perspectivas, outras realidades que, né, que vão impactar positivamente, é muito bacana. Eu me lembrei agora de uma situação também que nós vivenciamos há 2 anos e pouquinho, 2 anos e alguns meses atrás. Nós fomos fazer visita técnica em uma empresa aqui em Blumenau e foi muito interessante. Nós estávamos com uns 20 adolescentes. E a gente sempre orienta eles, né? Vamos fazer visita? Gente, lembra o comportamento, a postura, porque vocês estão como se fosse uma vitrine. As pessoas que estão, os profissionais que estão ali, estão de olho em vocês. Então, né, se atentem com os detalhes, enfim. Adolescentes, né, natural, né, alguns comportamentos ali, enfim. E aí fizemos toda a visitação, eles prepararam um super lanche para todos eles e tal, e teve a conversa e tudo mais e tal. No final da entrevista, a gestora do Recursos Humanos fez um contato comigo. Lígia, eu gostei muito de um menino, esse, né? Deu as características. Ah, sei quem é. Me manda o currículo dele. E um jovem com deficiência. Falei com a coordenadora, vamos mandar o currículo. Mandei o currículo dele. Agendaram uma entrevista, fizeram a entrevista. E ele foi aprovado. E aí, foi muito interessante o movimento, porque, veja, estavam quase 20 adolescentes. E a gente estava com os cursos aos sábados, ali no Senai. E aí, quando a gente ficou sabendo, nossa, numa sexta-feira à noite, eu me lembro que a coordenadora mandou a foto ainda do cardzinho que a empresa mandou, né, que ele estava contratado e tal, e uma alegria só, porque olha só, e ele estava muito preocupado, porque quando completasse 18 anos, ele poderia postergar mais até os 21 anos, porque com deficiência, às vezes pode ter essa prorrogação do prazo, mas que, né, enfim, não sabia ao certo, estava bem naquela situação. E aí, acontece que a empresa contratou ele, ok, começou na empresa, daí quando ele foi no outro sábado, né, que daí ele já estava tudo certo que ele ia começar, aí dei a notícia para a turma, como assim? Para todo mundo é possível, mas cada um precisa também fazer sua parte. Então, essa questão, a importância de você, né, do comportamento nosso, de a gente poder, né, o querer, mas também o demonstrar isso, enfim, daí a gente, todo aquele trabalho com os adolescentes, ok? E aí, esse jovem, então, permanece até hoje. Ele passou ano passado, a empresa mandou um videozinho muito bacana, assim, porque ele começou a demonstrar interesse em evoluir dentro da empresa, né? E assim, e se a gente vê a evolução que ele teve enquanto pessoa também, ele passou de um setor agora para um outro setor, né? Mais desafiador também. E assim, mas a gente percebeu no comportamento dele nos sábados mesmo, o desenvolvimento, como... sabe, o trabalho fez bem para ele e as pessoas ali, né? Porque aí é um trabalho e as pessoas que compõem aquele trabalho, né? O quanto estimularam ele e a evolução gigantesca que ele teve. Isso é muito, né, gratificante. Assim, a gente vê, olha só, a oportunidade de vida. E hoje ele foi adotado, né? Inclusive por uma profissional que atuava na casa e ele tá super bem, né? Super, assim, se desenvolvendo muito bem e a gente viu essa grande evolução. Então, é sobre isso, né? É sobre realmente mudar a vida das pessoas, né? Para melhor, né? Que realmente a gente possa fazer isso. E sozinho ninguém faz nada. Eu sempre digo que sozinho a gente pode até fazer, mas não é a mesma coisa. Então, quando a gente está em grupo, quando a gente trabalha realmente fazendo as conexões, a gente chega muito, né, mais longe, né? A gente consegue resultados muito melhores, né? E alcança espaços que talvez
atuando de formas isoladas, você não conseguiria alcançar. Exatamente. E essa empresa, só para finalizar, essa mesma empresa, hoje ela contrata, todo ano ela contrata jovens, não só um, ano passado eles contrataram 3 ou 4, se eu não me engano agora, mas estão ali. E agora no final do ano venceu o contrato de uma adolescente, esse ano eles efetivaram ela. Olha Então, só. também, outra adolescente efetivada pelo programa, né? Assim, que veio do programa. Então, e a semana passada ela estava fazendo dando um discurso no Ministério Público do Trabalho, em um evento em parceria, enfim, contando também um pouquinho da sua história. Então, veja quantas possibilidades, né? E assim, e é tão gostoso quando a gente sente que tem empresas que compram para elas, assim. Não, esse é um programa que, tendo vaga ali, fulano, a própria empresa já tem contato com os coordenadores das casas, então já faz o contato direto e já pede currículo para poder direcionar, porque eles percebem isso, né? Realmente a diferença, né, que faz. Então é muito bom. Eu agora fiquei pensando uma coisa a ser investigado, tá? Mas vamos lá. Muitas vezes algum gestor da empresa passou por alguma coisa semelhante. Não digo ele próprio muitas vezes, mas alguém próximo, alguém do círculo ali, teve alguma situação que faz despertar isso. Eu costumo assim observar muito quando a gente traz para episódios aqui entidades que atuam em alguma frente. Essa frente, essa entidade, ela nasceu por alguma experiência própria, ou de algum familiar, ou de si mesmo, mas sempre, né, a partir de um despertar. E eu fiquei pensando assim, essas empresas muitas vezes que abraçam, sim, muitos por paixão e compaixão, né? Por misericórdia, vou dizer assim, né? De se sentir impulsionado a fazer isso. Mas será que ali por trás também não temos alguns casos que tiveram alguma experiência semelhante e que veem nisso também a oportunidade? Não, para mim ou para o meu conhecimento lá foi difícil, eu vou facilitar aqui isso ele, aqui. Sem dúvida. Só me ocorreu, né? Quem sabe a ser investigado. Sim, mas né? a gente já ouviu relatos de, assim, não exatamente, né, de uma casa de acolhimento, enfim, mas a história de vida, assim, história de vida, algumas dificuldades que de fato a pessoa enxerga naquele jovem, né, poxa, eu gostaria de ter tido aquela oportunidade, então por que não oportunizar para ele agora, né, já que eu tenho essa possibilidade de ter, entende? Uma empresa, né, enfim. Eu nem estava tão errado assim nos meus pressentimentos. Ô Tyson, vamos projetar ali o site, ali já vai nos conduzir um pouco. Sim. Vamos... O site da responsabilidade social. Isso mesmo. Dentro do site, as pessoas que quiserem, né, conferir todos os nossos programas e também acessar, se a gente descer um pouquinho, esse é o site, então, da responsabilidade social. E aqui nós temos os nossos programas, as nossas frentes, né, de atuação. Então, se descer um pouquinho mais, isso, aqui a gente consegue, então, né, identificar entrar no site de cada programa, né? Alguns têm sites próprios, outros não, Oportunize e Reconecta não, mas se quiser descer um pouquinho. E aí a gente tem essas possibilidades, algumas notícias também, né? Volta só um pouco lá em cima de novo, Tyson, eu só queria mais um pouco, lá nos programas. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Aqui, né? O Novos Caminhos foi o que falamos até agora, isso, né? Aí você disse que o eu voluntário acaba conectando, tendo uma conexão forte com eles, né? O que é o eu voluntário? Então, depois a gente fala do Fundo Social também. O eu voluntário, ele trabalha muito com essa questão de mobilizar, de fato, pessoas que queiram se voluntariar para alguma causa, enfim, né? Ou empresas que tenham ali a possibilidade de atuar, que tenham já o voluntariado corporativo para atuar em algumas frentes, enfim. Então, o voluntário, ele mobiliza, né? Ele une voluntários para fazer alguma ação em prol da comunidade, né? Enfim, de alguma comunidade, né?
enfim, alguma situação específica. E aí, dentro do voluntário, a gente tem algumas linhas ali, né, de atuação. Então, nós fomentamos essa questão do voluntariado internamente, então, o voluntariado corporativo, então a gente estimula que os nossos colaboradores, SESI e SENAI, possam se candidatar para algumas vagas que nós disponibilizamos ao longo do ano. A gente tem, dentro do site também, nós temos ali as possibilidades para as organizações sociais, né? Então, as organizações que muitas vezes elas precisam também ter voluntários ali para, às vezes, pedágio, para uma jornada, para atuação com a própria, às vezes, as instituições que trabalham no contraturno escolar, de ter pessoas ali para recreação, então para reforço escolar, enfim, as diversas atividades que elas executam, né? Precisa de voluntário? Também no nosso site há a possibilidade de cadastrar essas vagas que eles atuam, né? Assim como doação também. Muitas organizações também, às vezes depende de doação, né? Precisa ali, nosso site do Eu Voluntário também oportuniza um campo ali para que as organizações possam fazer essa solicitação. Assim como as empresas ou pessoa física que queira doar algo, ela entra no site e vê ali quais são as instituições que têm cadastradas, ou essa daqui tá pedindo computador. Então, eu vou lá, clico e aí automaticamente a pessoa que cadastrou aquela demanda vai receber o e-mail. Então faz essa conexão entre a pessoa que está pedindo a doação e aquela que quer doar. Então tem muito essa conexão, né? E a gente promove alguns eventos também, onde a gente também solicita a participação de voluntários. Então a gente teve o Laboratório Social, né? Inclusive você esteve conosco também, enfim. Então são várias possibilidades que nós temos. Dentro do Eu Voluntário, nós temos um projeto chamado Retalhos do Bem, onde também nós recebemos tecidos que iriam para o aterro sanitário, né? Tecidos que... retalhos, de fato. E aí nós, então, recebemos isso e transformamos essas peças nas mais diversas peças que você possa imaginar. Desde bolsas, ecobag, como necessaires. Uma coisa assim, né? Isso mesmo. Aqui eu carrego os meus apetrechos aqui. Isso mesmo. Esse estilo podcast. Esse estilo de bolsa. Feito de retalho, né? É isso mesmo. Então, assim, a gente faz várias... agora, no ano passado, com a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós recebemos uma doação enorme de uma empresa, da Carsen, aqui de Blumenau. E aí mas já material, né, já cortado tudo, e aí produzimos ali mais de 2.500 lençóis, que foi destinado para lá. Então, a própria Carsen depois coletou material e encaminhou para lá, né? Fronhas, enfim. Então, a gente faz os mais diversos produtos. Isso é feito daí por voluntários. Por voluntários, né? Por voluntários e também alunos. Porque muitas vezes nós pegamos esses retalhos, nós temos cursos de costura dentro da instituição. E aí temos um laboratório com mais de 100 máquinas. Então, o que acontece? A professora, dentro do planejamento da sua aula, ela consegue colocar planejar e aí realmente executar para poder produzir esses lençóis. O ano passado a gente teve, então, a turma de aprendizagem, a turma do FIC, que é a formação inicial continuada, produzindo esses lençóis para nós. Tivemos até o pessoal do Exército também fazendo, né, como voluntários. Então, a gente teve... pessoas, a gente abria as inscrições e aí as mulheres, geralmente do clube de mães, né, também estiveram ali fazendo esse trabalho voluntário, enfim. Então, mobilizar as pessoas para aquelas pessoas em prol do outro, né? Então, ela vai destinar um tempo dela, um período, para poder fazer algo para a gente transformar e entregar para o outro. Então, isso a gente faz essa movimentação. Então, a gente tem algumas ações ao longo do ano também, que a gente faz essa puxada. Então, com os Novos Caminhos, por exemplo, o ano passado nós fizemos muitas oficinas com voluntários. Então, nós abríamos as vagas no site, outras a gente nem abria, porque o próprio pessoal colaborador ali do SESI e SENAI estava disposto, então nem chegava aí para o site, porque o próprio profissional, porque é claro, né, quando a gente fala em uma oficina, né, com um voluntário, tem que ter dentro da oficina, e que a gente vai abordar nessa oficina, então tem que ter o profissional, o voluntário, então conhecimento específico para poder atuar, né, e aí a gente tem algumas diretrizes também para essa questão, especialmente nos Novos Caminhos, questão de documentação ali que a gente precisa, né. Então, o Eu Voluntário, ele se conecta muito acaba se conectando com praticamente todos os programas, os outros programas que a gente tem, né? A gente consegue fazer entregas bem significativas, né? Geralmente para as pessoas que estão em vulnerabilidade social. A gente tem, dentro do SESI Senai, a multa solidária. Então, o estudante, quando ele tem a biblioteca, ao invés de ele pagar em espécie, né?
pelo atraso da entrega do livro, enfim, ele entrega um material, um item de higiene pessoal ou limpeza. Então, esses itens, eles vão se acumulando e quando a gente tem uma quantidade significativa, a gente faz a entrega em alguma instituição. Então, a gente tem essa também, a gente seleciona, né, a instituição e entregamos, então, essa quantidade de itens. Enfim, então, é um trabalho também que envolve está sempre em movimento, né? O ano passado também foi feito com retalhos, bandanas, não, peraí, turbantes para as mulheres, né, que estão passando por tratamento oncológico, enfim, aí entregamos também para a rede feminina. Então, esses movimentos. E aí, Loriberto, uma coisa muito bacana é colocar significado para aquele fazer daquele estudante que está ali praticando, fazendo, né? Eu preciso fazer ali, aprender a costura e tal. Mas é colocar um significado naquelas peças que eles estão fazendo, né? É ter um propósito para aquilo. Então, não é o fazer por fazer. Não, a gente vai fazer, e aí vem geralmente a instituição, a gente convida a instituição para que vá lá no Senai, no SESI, enfim, falar um pouquinho, né, da sua atuação para que esses alunos se sintam pertencentes àquilo e, de fato, quando eles pegam para fazer, com todo amor e carinho. Faça sentido, né? Faça sentido, entende? Aí a gente faça uma entrega realmente de valor, né? Que tanto para os estudantes como para a instituição que está recebendo. Então, esse é o propósito, né? A gente fazer essa... Aí aquela tua fala da doação, ensinar muitas vezes a doar também. Exatamente. Está conectado aqui com isso mesmo. Acaba se conectando, né? Então, dentro do Eu Voluntário, aí até tem alguns números aqui que eu trouxe, porque de cabeça a gente não lembra de tudo, né? Mas só o ano passado, falando do Estado, né? Nós tivemos mais de 9.000 horas de trabalho voluntário, né? De pessoas fazendo, realmente, atuando aí para o bem, né, de alguém. Foram mais de 130 iniciativas que nós tivemos também em todo o estado, aqui falando em Santa Catarina, né, então, ou seja, atendimentos que nós fizemos aí a organizações diferentes, enfim. Então, e nós criamos também ano passado comitês de voluntariado dentro de cada regional. Então, hoje, por exemplo, aqui na Regional Vale do Itajaí, nós temos um integrante, 14 pessoas participando, né, mas integrantes de diferentes setores participando. Por quê? Para poder disseminar informação para aquele grupo, né? Para aquele setor, para aquela área, porque nós somos, enfim, né? Nós somos grandes, assim, né? A gente tem vários prédios, né? Enfim, então, e várias unidades. Então, a gente precisa que a informação chegue bacana para todo mundo. Então, aí a gente tem esse comitê que nós criamos internamente, né? Para que as pessoas possam levar as informações e aí a gente também pensar estrategicamente juntos. O ano passado, por exemplo, além da questão da doação ali que nós fizemos para o Rio Grande do Sul, com a parceria com a Karsten, nós fizemos um bingo solidário. Então, veio da GEPS, que é a gestão de pessoas, né? SESI e Senai. É uma parceria muito forte com eles. Por quê? O que nós podemos fazer para mobilizar os colaboradores e despertar também nos colaboradores? Nós somos mais de 500 funcionários, né, na regional aqui. Então, para despertar essa questão, né, do voluntariado, do doar, mas com sentido, enfim. Então, na festa junina do ano passado, nós fizemos o bingo solidário. Então, nós fizemos cartelas, né, cartelas de bingo, onde as pessoas trocavam cartelas por itens de higiene pessoal e limpeza. Então, nós fizemos uma tabelinha. Quanto que vale, por exemplo, um detergente, uma cartela, um amaciante de roupas né? Então, equivale a tantas cartelas. Então, a gente tinha todas as pessoas do comitê de voluntariado, por exemplo, tinha uma quantidade de cartelas e as pessoas chegavam e trocavam seus itens pelas cartelas. E aí, ao final, a gente conseguiu mais de 2.000 itens, né? A gente arrecadou e aí, numa sexta-feira à tarde, fizemos o bingo. Então, cada um dentro da sua unidade, né? Em Indaial, Pomerode, Timbó, Blumenau. Nossa gerente, né? Que é muito participativa também das ações, fez ali bingo, né? Foi a pessoa que estava ali conectada para poder fazer esse movimento e foi muito bacana. Então, todo mundo, além de se divertir, mas tem um propósito por trás disso, né? Então, assim, todo mundo contribuiu e depois a gente manda os videozinhos do caminhão saindo para levar os itens. Então, é mobilizar e despertar nesse colaborador as possibilidades, porque às vezes as pessoas falam, eu queria tanto ajudar, mas não sei como. Então, às vezes, é pequenas atitudes você consegue, né? Fazer o bem para as pessoas, para as instituições. E aí a gente tem uma ação que nós estamos já, o ano passado estivemos no 4º ano, que é o Natal Solidário, onde a gente, por meio do Eu Voluntário também, nós selecionamos instituição, geralmente mais de uma, né? 2, o ano passado foram 2 instituições, onde nós acolhemos todas as pessoas da instituição, né? No caso, crianças ou adolescentes, enfim. E aí recebemos eles lá no Senai, e com várias atividades.
várias atividades, as mais diversas possíveis, e fazemos a entrega do Papai Noel, né? Digamos, do presente. A gente apadrinha, mas nós não apadrinhamos com cartas. A gente apadrinha através das características que a instituição nos passa de cada criança. Então, a gente, para os colaboradores, disparamos ali a planilha para os colaboradores e cada um coloca ali 2, 3, 1, enfim, aquilo que né, for possível para você. E aí a gente faz toda essa organização e num sábado de manhã a gente faz esse grande movimento. Então, geralmente, essas ações, essa ação mesmo de Natal, a gente tem em média ali de 70 pessoas, colaboradores participando. E nós tivemos mais de 100 voluntários ano passado participando, né? Sendo que mais de 70 era só colaborador. Então, e desse colaborador leva o filho, leva a esposa ou o esposo, e aí leva a mãe, leva o pai, enfim. E aí vai girando essa corrente e dando visibilidade para que, olha só, que bacana, o que a gente pode fazer em conjunto, né? E aí faz com que as pessoas também que estão ali conheçam o trabalho dessa instituição que está ali. O ano passado, por exemplo, né, nós tivemos o Instituto Família Feliz participando e a Fisvale. Então, muito bacana, eles levaram as crianças deles, a Fisvale também, todos os associados, né? Todos não, eles fizeram, na verdade, não foram todos, foram algumas pessoas, né? Até por conta, para a gente conseguir atender ali, se fossem todos ia ser difícil, mas a gente teve uma conversa com eles para que, de fato, assim, aqueles que naquele momento estavam necessitando mais, né? Enfim. E aí fizemos, enfim, diversas atividades. E ao final, cada instituição pode contar um pouquinho, né, do que faz na sua organização. E aí as pessoas ficam conhecendo. E aí as pessoas ficam conhecendo, mas acaba fazendo mais sentido porque elas estiveram durante a manhã com aquelas crianças. Então elas trocaram ideias, elas acolheram, né, o pessoal. E aí faz mais sentido porque elas sabem, poxa, então se eu precisar, se eu quiser né, ajudar, a hora que eu tiver, eu já sei. Então, a gente faz essas conexões, então é muito bacana esse movimento que acaba fazendo, né? Então, essa ideia de a gente poder realmente disseminar essa questão do voluntariado, fazer com que, mas os 70 vão fazer o trabalho voluntário? Não necessariamente, mas vai gerar aquela sementinha, a gente vai plantar aquela sementinha e aí, aos poucos, a gente vai fazendo com que cada vez mais no mínimo, não serão, assim, totais desconhecidos. Exato. Né? Porque, como tu diz, talvez não nesse momento, né? Mas daqui a pouco, né? E aí eu me lembro uma história que foi contada aqui já em um episódio de uma pessoa com uma deficiência e ela foi ignorada por algumas vezes por uma outra pessoa que poderia ajudar. Até quando essa outra pessoa experimentou uma deficiência na sua família. Pronto, mudou tudo. Dali para frente, né? Às vezes é no amor, às vezes é na dor. Né? Tem disso, tem disso. Então, mas assim, a gente vai fazendo movimento, né? Vai fazendo a hora que fizer sentido para as pessoas. Lançada, exatamente. Né? Eu acho que isso é importante, né? A gente ir oportunizando, né, esses momentos, essas vivências. É criar memórias. Isso em algum momento desperta, né? Exatamente. Isso, cedo ou tarde, por alguma circunstância pode acontecer da pessoa se sentir motivada, não. Chegou a hora. Chegou né? a hora. É a hora. E dentro do programa também, Noriberto, para não esquecer, do voluntariado, nós temos um projeto chamado Tampinha do Bem, onde a gente estimula empresas, pessoas a fazer o quê? A juntar tampinhas, né? Na verdade, a reciclar. Por quê? E não só tampinha de garrafa PET, mas tampinhas amassante de roupa, de caneta, das mais diversas, né? Margarina, enfim, das mais diversas, de sorvete, aquelas maiores. Toda a arrecadação que a gente faz com essas tampinhas, existem várias organizações que já fazem, né, esse movimento. No nosso caso, toda a arrecadação que a gente faz de tampinhas, nós encaminhamos para uma empresa em Xanxerê, Alcaplas. Lá eles fazem a reciclagem nos mais diversos materiais que você possa imaginar. E eles nos devolvem em kits esportivos. Então, todos esses kits esportivos que a gente recebe deles, né? Eles dão como se fosse um voucher para a gente retirar em kits esportivos. E esses kits, então, a gente entrega para quem? Para as casas de acolhimento, que a gente atende no programa Novos Caminhos. Então, a semana passada, nós tivemos reunião com a equipe técnica, nós entregamos 30 kits, né? Para quê? Para estimular a questão da atividade física para eles, para promover saúde, né, dentro das casas de acolhimento. Então, a gente faz esse movimento. Nós já arrecadamos, desde 2021 para agora, mais de 2 toneladas de tampinhas. É volumoso, mas quando você vai pesar, ele engana, né? Mas eu digo assim, olha só, né? Ao invés de mandar para o aterro, ao invés de a gente, né, questão da poluição, por que não fazer algo
Sim. em benefício do outro, né? Para o meio ambiente e para o outro. A gente vai oportunizar mais saúde também para o outro, né? Uma atividade, entretenimento, enfim. Então, a gente conseguiu já atender todas as casas. E, claro, né? Bolas. Para você ter uma ideia, uma bola de futebol, nós precisamos de 54 mil tampinhas para uma bola de futebol. Porque a bola de R$89, né? Se a gente for pensar, isso ano passado, o valor que a gente tinha do ano passado, R$89, uma bola de futebol, 54 mil tampinhas, um pouquinho mais. Então, assim, muita Tem tampinha. que tomar muita água ou refri, né? É muita tampinha, né? Se a gente pensar. Mas assim, mas veja, é cultural. Quando a gente passa a fazer isso, fica no automático e você não consegue mais. Entende? Descartar de forma errada. E isso na sua família. E aí você começa, os vizinhos, família. Ponto de coleta disso é onde? Todas as unidades SESI e Senai nós temos. Temos algumas empresas também que têm ponto de coleta, inclusive qualquer empresa que queira, né, fazer parte, pessoa. Nós temos os coletores, que são uns tambores um pouquinho maiores, né, com sacos. A gente pode deixar na empresa e aí nós podemos, depois a empresa nos avisa com antecedência, tem aquele saco grande, né, cheio com as tampinhas, a gente pode passar para recolher. Né, então é bem bacana. E aí outro fato também legal, que as empresas que contribuem com o projeto Tampinha do Bem, que tem isso recorrente, né? Então, ao longo do ano, ela consegue nos entregar, né, alguns sacos ali de tampinha. Nós entregamos ao final do ano, empresa amiga do programa Novos Caminhos. Porque ele está beneficiando quem? Ele está beneficiando as crianças acolhidas e adolescentes. Então, a questão do certificado, também se a empresa, né, sua empresa, de repente, né, quem está nos assistindo, tem essa possibilidade, a gente ainda depois é reconhecida por esse gesto, né, por essa ação. Então, também é algo bem, bem bacana, né, de falar. É porque acaba... A gente tem um bom sistema hoje de coleta seletiva, né, aqui na cidade. Mas a tampinha, ela é diferenciada, né? E não vai... E se você já entrega a garrafinha, esse aqui pode ir para uma outra destinação, né? E o que às vezes me incomoda é que quando eles passam com o caminhão, eles compactam tudo. E aí eu não sei o que acontece depois. Tenho curiosidade em saber. Mas é tão simples, né? Uma ação simples de você separar. E é bom saber que tenham esses pontos de coleta para recolher isso, né? Sim. A gente sabe que é muito forte a questão para os animais. Sim, né? E já quero aproveitar também aquelas cartelas de remédio ainda não. Não, ainda não. O lacre, sim. O lacre do bem, né? Que a gente chama. Isso sim, porque a gente consegue reverter em cadeiras de roda. Então, isso a gente coleta também. Mas agora o de remédio ali ainda não. Por enquanto, não. Por enquanto, o nosso foco são as tampinhas, né? E os lacres também. Tá, e fica o convite, então. Fica o convite, exatamente. Aliás, tem que ter tamanho empresa, não? Não. Qualquer empresa que tenha essa boa vontade, que realmente tenha, né, disponibilidade aí para deixar o coletor ali e realmente mobilizar, né? Que tamanho que é o coletor, Lígia? Um tambor? Deve ser uns... Não sei se chega a 1 metro, assim. Acho que não. Ele é de plástico? É plástico, ele é. Mas é bem tranquilo, levinho. E aí eu digo, né, as tampinhas elas enganam, porque às vezes é o volume, né, um saco. Mas aí quando você vai pesar, tem 8 quilos. 9 quilos, né? Um saco cheio daquele, 10 quilos, assim, o máximo do máximo, assim, né? Mas geralmente fica na média de 8 quilos, por aí. E aí você veja, a gente precisa de muitas. Quantas mil tampinhas vai num saco desse? Não, isso não. Isso ainda não. Mas dos kits ali, a gente tem o descritivo ali, até pra gente ter ideias, assim, né? De quanto. Mas é quando você para e olha, poxa vida, assim, mais de 50 mil tampinhas, né? Pra uma bola. Olha só, né? Mas considerando que, claro, 58? Não, 54 mil. 54. Mas se tiver desse tamanho, ou tiver as maiorzinhas também, isso tudo vai... Sim. A gente fala 54 mil dessa daqui. Média, né? Sim, 54 mil se fosse dessas daqui. Mas a gente recebe muito aquelas de sorvete, às vezes até de...
potes mesmo, sabe? São maiorzinhas também. Sim, a gente tem aquelas que são mais pesadas, né? A própria do maciante de roupa, que já é mais pesada, enfim. Mas é que existe uma diversidade muito grande. Às vezes as pessoas acham que é só essa daqui. E não é, né? Sim. A gente tem muitas possibilidades aí. Praticamente todas, né? Assim que lá em casa a gente separa todas as tampinhas. Uma e outra vai embora porque realmente não... Ela não a gente percebe que ela não tem assim aquela consistência, né, necessária, que aí manda já junto com o restante do reciclado, né? Mas é importante a gente divulgar, né, Loriberto? E eu digo assim, se é para causa animal, seja qual causa for, né? Mas é importante a gente fazer esse movimento, né? Separar, né? E aqueles que não tiverem, de repente, eu separo, mas eu não tenho. Então já sabem onde, né? De repente até dentro de academias mesmo, né? A gente também tem academia hoje que deixa ali o coletor, né? Há um tempo atrás nós tínhamos pequenininho, hoje em dia já não liberam mais, porque a própria empresa Alcaplas que nos fornece, né? Esses coletores. Então agora a gente só tem do maior mesmo. Mas o pequenininho enche muito rápido também. Depende do fluxo de pessoas, aí vai, né? Porque... Mas o grande acaba sendo melhor, né? Porque daí deixa ali e vai... E aí com o tempo vai ficando. Que legal, que legal. Você sabe já quanto tempo nós estamos? Não. Já tem 1h05 aí de Passou conversa. Rápido. Passou rápido. É verdade. Bom, falar rapidamente, talvez para a gente fechar a conversa de hoje, porque certamente a gente vai ter que voltar. Tem toda a parte da educação para a gente explorar também, né? Mas falar rapidinho do Fundo Social. Sim. Bom, o Fundo Social é uma ação muito legal. Isso, é um outro programa que nós temos aí, que veio, né, a Fiesc criou exatamente para impulsionar o uso dos incentivos fiscais, né? Então, para poder, aqui no Vale do Itajaí, em 2021, que foi lançado, né, o Fundo Social, e aí a gente trabalha muito com as empresas, né, indústrias, empresas, enfim, para fomentar o uso dos incentivos fiscais, com as organizações sociais, que é para cadastrar os projetos na nossa plataforma, mas também para ajudá-las a, muitas vezes, escrever os projetos, né? Para que a gente possa ter aí um desenvolvimento social melhor e econômico aí dentro de cada município. Então, se a gente parar para analisar, né, Noriberto, aqui nós temos mais de 15 mil empresas que tributam pelo lucro real, né, só em Santa Catarina. Então, uma quantidade bem ampla. E se a gente pensar em indústrias, são mais de 1.500 indústrias que nós temos que tributam. Ou seja, todas elas podem fazer a destinação, né, para projetos de leis que estão ali aprovados em uma das leis de incentivo fiscal. Então, a importância de a gente poder divulgar cada vez mais, disseminar essa informação, para que a gente tenha mais projetos aí sendo executados de fato. Então, a plataforma nossa do Fundo Social, né, o programa Fundo Social, na verdade, ele vem muito para fazer essa conexão. Mostrar para o empresariado, olha só as oportunidades que nós temos de projetos, que, né, pela plataforma ali a gente consegue, né, fazer visualizar. Tyson, abrir ali de novo. Né, pela plataforma a gente consegue visualizar os projetos que estão ali aprovados, né? Se puder entrar no site, isso, desce um pouquinho mais embaixo ali. Aí. Isso. E aí, então, a ideia é que se a gente entrar, quiser descer, aqui tem todo, né, o site, depois a gente vai, se clicar aqui em projetos, isso. Aí a gente pode selecionar aqui Vice-Presidência Vale do Itajaí, para a gente poder ser mais assertivo ali. Vale, isso. E aí a gente vai ter ali os projetos que nós temos hoje na nossa plataforma. Se a gente verificar, nós temos em média de 30 projetos aqui do Vale do Itajaí, mas a gente sabe que são muito mais, né, projetos, mas a gente também vem fazendo esse trabalho, né, Noriberto, de divulgar para as organizações, para que cada vez mais elas conheçam também a nossa plataforma e possam aí cadastrar. Por quê? Porque daí quando o empresário, né, quando a empresa, poxa, eu decidi, eu quero fazer ali o direcionamento do imposto de renda para um projeto, que aqui possa ser uma vitrine de fato, né? Que aí a pessoa vem aqui, verifique, porque dentro de cada izinho aqui tem as informações específicas do projeto, e aí tem a questão do valor que está para captar, do valor que já foi captado, do histórico, né, daquela instituição, do objetivo desse projeto, enfim, para que a empresa de fato possa analisar, e aí tem até o contato também da pessoa ali, ou do proponente do projeto. Então a ideia é que a gente vem fazendo esse trabalho, mas é um trabalho de formiguinha, né, onde a gente vai na empresa, faz a sensibilização, tá aqui as possibilidades, né, algumas ações com contadores, né, para a gente poder cada vez mais disseminando isso e dando a segurança de que, de fato, é legal, né, de que, de fato, não tem nenhuma irregularidade você fazer isso.
Então, a gente fez alguns eventos, você, o Loriberto mesmo. Só para a gente brincar um pouquinho. Entra nessezinho aqui, só para a gente... Isso. Informações. Aí vai rolando que daí a gente vai... tem ali em cima a barra de captação, né? Isso, pode. Sobe um pouquinho. Ali, arrecadado 73 mil, falta ali. De 91, arrecadou 73, né? Então, assim, tá quase 80% captado, né? Então, essa informação daí quem presta é a própria instituição. Né? Isso. O proponente aqui que cadastrou o projeto, ele que vai atualizando ali, né? Quanto que já foi captado, quanto que não... que ainda falta, enfim. Bem importante ter o diário oficial, a apresentação. Exatamente. E aí é validado para estar na nossa plataforma, né, Loriberto? É bem isso. Essa segurança de que tem o diário oficial, tá ok, tem a apresentação ali do projeto, tem o contato da instituição ou da pessoa do proponente, enfim, daquele projeto. Então, traz uma segurança, né? Então, a nossa ideia é sempre fazer isso, fazer essa movimentação, tanto para a empresa quanto para a organização, né? E aí, a gente promove também, nós temos a plataforma com todo esse cardápio de projetos, digamos assim, de projetos, né? Mas nós temos também a questão da campanha de imposto de renda. Agora, a gente está perto ali de iniciar, né? O imposto de renda da pessoa física. Então, nós fazemos também a campanha. Então, a Fiesc, né? Ela elabora todo um enxoval de documentos, digamos assim, de cartaz e tal, para a gente poder disseminar também a importância, quem faz a declaração no modelo completo, para destinar para o Fundo da Infância, Fundo da Adolescência, enfim, e idoso, né? Para destinar com segurança, enfim, tem o passo a passo também. Você bem sabe, né, que recentemente estava ali também no Amigos do Leão, né? Fiesc até também foi... É parceira, né, no Amigos do Leão. Então, assim, esse movimento todo que é feito em prol realmente para que a gente possa ter cada vez mais, que o dinheiro possa ser cada vez mais investido ali, né, no seu município e tudo, considerando que hoje nós temos ali um potencial, né, se todas as empresas destinassem mais de 900 milhões que poderiam ficar em Santa Catarina, né? Então é muito dinheiro, né? Só que a gente usa muito pouco, né, desse potencial todo que nós temos. Então a ideia é que a gente possa, de fato, fazer essa movimentação. Hoje de manhã mesmo estava ali em contato, vamos atualizar, né, validando o projeto para que a gente possa ter as opções, né, e tem campo para todo mundo, né, então isso é, enfim, agora não sei se dá tempo, mas assim, falar do Elabora Social, nós fizemos também, considerando as dificuldades que algumas organizações, né, têm, né, da questão da escrita dos projetos. Nós fizemos no início do ano passado o evento Regularize, onde nós tivemos ali a participação de um contador também, o dia todo ali, para capacitar as organizações que se inscreveram a dar um norte para elas, né, de como realmente regularizar para que, sim, elas pudessem submeter um projeto, né. E aí, no ano passado, em junho, nós fizemos o Elabora Social, em Blumenau, aqui em Blumenau mesmo. Você, inclusive, foi nosso voluntário também, ali como mentor. Então, nós contamos ali com 16 organizações para que essas organizações pudessem ter a oportunidade de desenvolver os seus projetos. Nós estávamos ali com mentores, né, especialistas, cada um deles dentro em uma lei específica, né, ou lei de incentivo à cultura, ou do esporte, ou FIA, enfim, Pronas, Pronon. E aí as instituições, então, desenharam, né, rascunharam, digamos assim, o projeto em 2 dias. E no dia seguinte, no segundo dia, tivemos a participação de 10 indústrias, para poder exatamente conhecer as instituições e também assistir o pitch ali, né, de 5 minutos de cada projeto que foi desenhado ali durante os 2 dias. Então, foi um movimento, uma conexão muito bacana, né, que está sendo feito em todo o estado aqui de Santa Catarina. Esse ano a gente conseguiu uma edição extra ali em Dayal. Então, a gente vai ter ali em Dayal também, a gente vai conseguir fazer no segundo semestre, mas é para fazer esse movimento, sabe? Esse movimento, ele precisa estar presente. E esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que as coisas se conversem, fazer com que realmente, né, a gente impulsionar cada vez mais isso, porque todos saem ganhando, né? O objetivo é que todos realmente possam colher bons resultados, né, bons frutos, e a gente está aí para isso. Sem dúvida. E é um dinheiro que não sai do bolso. Exato. A gente só direciona ele para ficar mais perto dos nossos projetos aqui, né? Isso é o bacana, né? Ô, Lídia, a gente está indo, lógico, para o final, mas a gente sempre... Agora já, os últimos episódios, a gente tem deixado sempre uma palavra-chave para quem acompanhou o episódio e deixar registradinho lá no chat. A primeira pessoa que registra lá, ela ganha um presentinho aqui do podcast. Legal. Tá? Então eu queria que você pensasse aí numa palavra-chave, o nome de alguém especial, e a gente vai então deixar
esse nominho aqui agora aqui gravado, né? Só agora a gente vai falar desse nome, daí depois o pessoal vai ter que assistir o episódio, né? Mas é para eu falar já agora? Tem que falar já? Já tem que falar já, porque daí eles vão ouvir e vão registrar. Ah, tá. Mas aí uma pessoa que está... que Quem atua você quiser. junto, que... Quem você quiser. Né? Algum parente, algum amigo, enfim, fica bem à vontade. Normalmente o pessoal tem usado assim o nome de filhos, né? Normal. Assim, né? Entendi. Tá. Meu Deus, então me pegou de surpresa, assim, né? Sim, vou pensar. surpresa. Pensar em algum nome. Ai, tá, então pode ser familiar, pode ser... Então vou colocar Maria Lozano. Pode ser? E aí? Tá lançado. Então Agora tá. fica Agora... por conta de quem vai, né, assistir até aqui. Tá, aí a pessoa tem que colocar para poder, Exatamente, para ganhar o brindezinho. Que legal. Só não pode dar spoiler, tá, né, pros outros. Não. Senão não tem graça, né, Tyson? Pode deixar, não vou falar nada. Legal. Nossa, assim, eu sempre gosto de ouvir quando vocês trazem todas essas soluções. E assim, a gente passou rápido e ainda não passou por tudo, né? Certamente vamos ter que fazer uma segunda rodada, né, para explorar outras soluções aí também, né? Possibilidades que SESI e Senai tem, Fiesc tem como um todo também, né? E eu acho que o importante era deixar claro assim também que a Fiesc não atende só o público indústria. Claro, é o prioritário, mas não só, né? É para a comunidade também, até porque assim quem trabalha na indústria é a comunidade, né? Então acaba pegando todo mundo, né? E falar sobre cada um desses programas, eu fiquei assim só escutando, né? Porque é muito bom ouvir, né? É muito legal você aprender o que está sendo feito e essas conexões que são construídas e torcer para que isso cada vez cresça mais, né, que tenha mais envolvimento das pessoas, que elas se sintam chamadas a participar, né? A gente tem um lema lá na CIB que é muito forte, né? Juntos somos mais fortes. E é isso é associativismo, isso é cooperativo, isso é um senso de comunidade, né? Lá na origem do nome, comunidade, a comunhão entre as pessoas, né? De um poder ajudar o outro naquilo que pode, enfim. E acho que isso está assim intrinsecamente dentro da responsabilidade social que vocês tanto têm trabalhado, né? E te agradecer, né, por ter dado certo aí a agenda também da gente poder bater esse papo, né, Lígia? Já há algum tempo, né, a gente já vem desenhando aí também essa possibilidade. Hoje concretizamos. Que bom, eu que fico muito feliz de poder trazer um pouquinho, né? Como eu falei, a gente ainda tem o portal de inclusão, a gente tem o Reconecta, enfim, a gente tem outros programas tão importantes quanto, mas realmente a gente começa a falar, às vezes a gente se empolga também, porque faz parte, né? É aquilo que faz sentido também pra gente, a gente vê que faz sentido para o outro também, e como é bom quando a gente pode, né? Tá aqui para compartilhar, para partilhar, enfim, para que as pessoas possam conhecer mais e fazer as conexões, né? Porque é isso, né? A gente está aqui para muitas vezes ser ponte, né? Fazer essas conexões e aí às vezes dá uns insights, né? Para as pessoas que estão acompanhando, enfim. Então acho que agradecer muito mesmo pela oportunidade, a gente poder estar trazendo aqui algumas soluções, né? Algumas frentes aí que a gente das nossas atuações e me colocar à disposição também, né, Loriberto, caso as pessoas que estão acompanhando, né? Enfim, quiserem saber mais, né, sobre os programas, tudo no site da Responsabilidade Social tem ali o contato, mas de repente eu acho que dá até para colocar aqui também na descrição. Nós vamos deixar, né, todos os contatos possíveis. Legal, né? O site, inclusive, né, a gente também deixa ele depois na descrição para que a pessoa possa acessar e conhecer, né? E claro, o contato dali depois. Tyson, só se tu puder voltar no site ali, só para a gente mostrar como a pessoa pode encontrar, né, o contato da Lígia, né? Isso. Ali lá embaixo, no finalzinho, né? Aí no mapa.
Aí. Clicando, daí já vai aparecer os dados dela, né, no próprio site. Uhum. Mas de toda forma a gente deixa registrado aqui também. Eu fico à disposição. É Que sempre legal. uma honra poder falar, né, contar um pouquinho, enfim, trazer, né, essas possibilidades que a gente tem aí para impactar positivamente na vida das pessoas. Que legal. Obrigada que legal. pelo convite. Então, assim, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui. Eu acredito que a gente pode fazer, às vezes, o pouco que a gente faz é muito para o outro, né? E a gente poder dedicar um pouquinho de tempo para olhar para o outro, realmente, e ver que esse tempo que a gente vai dedicar pode ser tão valioso para o outro e para a gente também. Muitas vezes a gente acha que o trabalho voluntário, né, é um benefício para o outro, mas é um benefício para ambas as partes, né? É um benefício para aquele que está recebendo aquela doação de tempo que seja, mas é muito benéfico também para quem está fazendo, né, doando o seu tempo. Então, que a gente possa cada vez mais se unir, né, que a gente possa cada vez mais fazer conexão. Eu penso que a gente, juntando as forças, a gente vai muito mais longe, né? A gente consegue abranger um número muito maior de pessoas, né? Então, eu acredito muito na força da união, né? Que a gente pode chegar a mais pessoas e fazer, de fato, a diferença, né, na vida das pessoas. Então, que a gente possa ir cada vez mais, enfim, né, se conectar, né? Para fazer o bem para o outro. Que o bem vem para nós, sem dúvida, né? A gente fazendo o bem para o outro, a gente recebe também. Bacana. E como uma pequena lembrancinha para você, Obrigada. nosso episódio, um mousepad aí Que lindo, obrigada. para acompanhar aí o seu trabalho. Muito obrigada. De pontes Adorei. E conexões. Muitas. Muito obrigada, adorei. Bacana. Tem uns Legal. bilhetinhos aí. Tem umas mensagenzinhas aí. Legal, adoro. Para todo dia. Muito obrigada. Obrigado, Lígia. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Também, se você lembra, né? Nós temos aí a nossa palavra-chave. Se não perdeu aí, volta uns minutinhos para trás que em algum lugar você vai encontrar ela, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Até!